Estamos de volta com o Jornal da Gazeta, edição do almoço, e agora vamos conversar com o Frei Edgar Alves Pereira, da OFM, e vamos falar sobre o significado da Semana Santa. Frei, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da Gazeta. Muito obrigado, boa tarde. O significado principal da Semana Santa é seguir os últimos passos da vida humana de Nossa Senhora. Então, o fiel, ele vai percorrer esse mesmo caminho do Senhor, seu sofrimento, a sua dor, a sua morte na cruz e a sua ressurreição, que é o domingo de Páscoa. Então, para nós é um momento muito forte, muito significativo, e cada fiel, ele deve realmente vivenciar esses últimos momentos da vida humana de Nossa Senhora. Agora, antes de cortar o assunto com o senhor, queria que o senhor explicasse para a gente o que é a OFM. A Ordem dos Frades Menores pertence ao nosso pai São Francisco de Assis, nasceu na Itália, e quando ele fundou a nossa ordem, ele então chamou de Ordem dos Frades Menores. Os menores são aqueles que vivem fora da cidade de Assis, né? Aqueles que estavam protegidos pela muralha da cidade de Assis são os maiores. E ele não, ele queria viver com os menores, os que estavam lá fora, os leprosos. Então, no seu processo de conversão, ele sai, vai até lá, beija um leproso, né? E depois começa uma vida totalmente diferente. E o nosso pai São Francisco tem muito a ver com a Semana Santa. Ele foi um dos poucos santos que realmente vivenciou essa Semana Santa, né? Muito fortemente na sua vida como um todo. E ele gostava muito dessa Semana Santa, ele incentivava os frades franciscanos, que somos nós, né? Ele incentivava os frades a vivenciar muito fortemente a Semana Santa. Então realmente tem muito a ver, podemos falar do nosso pai São Francisco e da nossa ordem. Tá certo. E como que está a programação da Igreja Católica para essa Semana Santa? Olha, é uma programação que se repete a cada ano, né? Praticamente a mesma coisa. Claro que agora, com o tempo de pandemia, vivenciando toda essa problemática de distanciamento social, de uso de máscaras, uso do álcool em gel e outras coisas que nós temos que colocar em prática, mas os momentos fortes, esses serão vividos sem dúvida nenhuma, né? A Sexta-feira Santa, que é o momento da morte de Nosso Senhor, então uma celebração muito bonita, e nós, os frades franciscanos, nós temos algo mais ainda na Sexta-feira Santa, que é a coleta para envio para a Terra Santa. Então, lá na Terra Santa, nós, os frades menores, estamos trabalhando lá há mais de 800 anos, a mando do Papa, né? Então todos os papas, desde o nosso pai São Francisco até hoje, com o Papa Francisco, que renovou de novo a nossa estadia ali como guardiães dos santuários da Terra Santa. Então a nossa presença ali se faz em todos os santuários, nós temos creches, abrigos para idosos e tantas outras funções que nós temos ali dentro e que precisamos de recursos, né? Eu sou um comissário da Terra Santa, então a minha função aqui no nosso país é poder divulgar a Terra Santa e promover a Sexta-feira Santa para que os fiéis possam então entregar um recurso para nos ajudar lá na Terra Santa. Então a Sexta-feira Santa é muito fortemente para isto, a gente faz essa coleta, né? O Papa nos deixou fazer essa coleta do mundo inteiro e é o que nos mantém lá, porque nossos recursos são poucos, temos muito trabalho, temos todos os santuários, praticamente 98% dos santuários estão nas nossas mãos e com isso os gastos são muito grandes, né? Nós somos mais de 300 frades que moramos em toda a Terra Santa e com isso, então, a parte mais pobre, evidentemente, a Palestina, a Síria e outras que são mais pobres, dependem exclusivamente desse recurso que é ofertado a nós na Sexta-feira Santa. Então, a sexta-feira é muito fortemente, eu peço a você, né, que ainda é sexta-feira, pode nos ajudar, né, aí nessa, se quiser contribuir depois também, significativamente, claro, você pode procurar o seu pároco, né, pode entregar a ele esse recurso para nos ajudar lá na Terra Santa. Então, esse é um dos nossos trabalhos na Sexta-feira Santa. Mas falando de um modo geral, nós temos também no sábado, que é uma celebração muito bonita, que é a celebração da luz, né, e também do batismo, e depois, no domingo pascal, que é a ressurreição de Nosso Senhor, que é o grande presente que o Senhor trouxe para nós. Então, as celebrações, né, estão em todos os lugares, todas as igrejas celebram, e com a pandemia um pouco mais forte ou menos, podendo ter fiéis com 10%, com 20%, com 30%, ou não podendo ter fiéis, o sacerdote vai celebrar de qualquer forma, porque a intenção dele é para todos os fiéis.
Qual que é a análise que o senhor faz desse período de pandemia, onde existem essas limitações, como o senhor bem disse, né? Qual que é a análise geral que o senhor faz? É importante essas restrições? Está funcionando alguns templos religiosos, não só católicos como evangélicos, estão fazendo de forma virtual e isso tem suprido a necessidade do fiel de comparecer à igreja? De certa forma, é difícil uma análise agora, porque estamos vivenciando esse período. Mas o nosso bispo, mesmo o arcebispo Dom Washington, tem insistido conosco, os sacerdotes, os párocos, para colocar em prática, né, essa vigilância sanitária. Então, aqui na Arquidiocese de Goiânia, nós estamos vivendo isso. Eu converso com outros bispos, porque quando eu falei, eu sou comissário da Terra Santa, então eu converso com outros bispos do Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Brasília, né, nossa capital, e todos eles têm falado para vivenciar realmente essa questão da vigilância sanitária. Então, eu acredito que todos os bispos estão realmente empenhados nisto e passando essa orientação para os párocos, né? E os párocos para os seus vigários e assim por diante. Então, realmente, nós estamos tentando colocar em prática, né? Acreditamos nisso, porque acreditamos na ciência. Então, nós acreditamos que realmente pode dar certo isto, é um método, né? A gente vai ver isso, claro, lá na frente, ver se vai funcionar mesmo, se é sim ou se não é. Mas em todo mundo, inclusive na Terra Santa, nós também vivenciamos lockdown, vivenciamos tudo isto, nossos santuários ficaram fechados, né? Os peregrinos não estão indo. O ano passado nós não tivemos peregrinos na Terra Santa, o que foi para nós uma catástrofe do ponto de vista religioso, né? Porque o fiel deixar de ir na terra onde Nosso Senhor viveu é muito difícil, né? Financeiramente também foi muito difícil para nós, né? Para manutenção. Então a gente precisa cada vez mais dessa coleta que se faz na Sexta-feira Santa, que também foi muito baixa. Mas em todo caso, voltando aí, tentando responder essa pergunta, eu acredito que realmente é válido e nós estamos fazendo um esforço para vivenciar isto, né? Acreditando em todas as informações que nós temos hoje. Tá certo. Agora, como que é esse período quaresmal, né? Vocês começaram que dia e foi até que dia? Nós começamos na quarta-feira de cinzas, né? Com as cinzas sobre as cabeças das pessoas. Então, um gesto bonito, um gesto de lembrar que nós somos pequenos, que nós somos humanos e que ao pó vamos voltar. Então, nós tivemos todo um período quaresmal, ou seja, 40 dias para colocar em prática a esmola, né? O gesto de prestar atenção na outra pessoa, ajudar de forma substanciosa, seja monetariamente, ou seja com tempo, ou seja de outra forma. A oração, né? Aprofundar nisto. Nós tivemos bastante tempo, ainda mais com a pandemia, muitas pessoas estavam nas suas casas, então tiveram a oportunidade de vivenciar ainda mais a espiritualidade, né? E o jejum, que também é proposto para esta época quaresmal e muitas pessoas fizeram, e muitas pessoas atingiram aí esse grau dessa espiritualidade do jejum. O jejum não é apenas abster-se de uma comida ou bebida, mas é sentir a falta daquele alimento, como tantos outros pobres sentem a falta daquele alimento, então você é solidário naquele momento, né? Então é nesse sentido que nós fizemos o jejum. Então nós tivemos esses 40 dias, né, que se encerrou na Quinta-feira Santa, quando começou então o Tríduo Pascal, né? Muitas pessoas levam ainda o jejum até no domingo, tudo bem, não há nenhum problema nisso. As pessoas às vezes confundem muito, porque querem que 40 dias sejam realmente 40 dias, mas esses 40 dias se transformam em 42, em 43, né? Porque o pessoal tem que entender que a Bíblia, quando ela fala em números assim, né, fala 40, da período quaresmal, não quer dizer realmente 40 dias, né? Então, a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Muitas pessoas fazem essa pergunta, mas tem que entender que é o que está dentro da pessoa, né? Então, se a pessoa pensou o seu voto até no domingo pascal, então ela faça até o domingo pascal. Que seja 40 dias, que seja 43 dias, tudo bem. Ela é que determinou, olha, eu vou estar de jejum ou eu vou fazer tal penitência, né, até o domingo pascal. Então ela tem que estar daquele jeito até chegar no domingo, né? Não importa se tecnicamente terminou com o Tríduo Pascal, né? Então a pessoa
ela pode levar o seu jejum, ela pode levar a sua penitência um pouco mais adiante. Não há nenhum problema nisso, né? Então eu sempre oriento as pessoas, quando vêm me perguntar, né, no confessionário ou em outro lugar, eu falo, olha, quando você fez a sua penitência, você pensou em quê? Era no domingo pascal? Era. Então você leva até lá. Não importa quanto tempo foi, né? Porque às vezes pode ser que durante aí também a pessoa errou, né? A pessoa estava fazendo uma penitência, de repente quebrou a sua penitência. Então começa de novo, né? E vai até o domingo pascal. Depois faz outra vez, né? Pode esperar o ano que vem ou pode fazer em outra data. O nosso pai São Francisco, ele fazia mais ou menos umas 5 quaresmas durante o ano, né? Dos relatos que nós temos dele, né? Claro que um acabava entrando dentro da outra, então por isso que não dá para falar assim que eram realmente 5 vezes 40, né? Que quando a gente fala em números, a pessoa já pensa logo isso, mas não é bem assim. É porque um às vezes entrava dentro da outra, né? Essa mesmo, que é a nossa oficial, esse período da quaresma até a Páscoa, tem uma outra que começa um pouquinho antes, que ele fazia também. Então, juntando assim, mais ou menos, dava quase 200 dias, né? Mais ou menos 190, 180 dias, ele realmente fazia de penitência durante o ano. Então, a pessoa pode fazer depois também. Ela vai assim, eu quebrei, ok, então tá bom, começa de novo, conta mais 40 dias, depois vai na missa e termina o seu período quaresmal. Pode fazer numa outra época tranquilamente. Então, necessariamente não precisa ser a carne para jejuar. Não, não precisa. A pessoa pode fazer qualquer outra coisa, né? Então, no período quaresmal, que nós já estamos no fim, né, já terminou, então a pessoa poderia ter feito aí, por exemplo, de chocolate, de macarrão, de qualquer outra coisa, não é? De bebida, que é muito fortemente, conheço muitas pessoas que fazem, né? O bom era que a pessoa realmente parasse de uma vez, né? Essa era a melhor coisa, né? Mas tudo bem, né? Cada um sabe o que ela pode fazer ou não. Mas em todo caso, a pessoa poderia ter feito outra coisa, né? Mas, por exemplo, ela está ouvindo agora e fala assim, então tá bom, Frei, eu posso fazer uma já a partir da semana que vem? Pode. Pode começar uma outra, né? Mais 40 dias, conta aí, faz a sua conta, né? Ou você pode começar lá em Pentecostes, que é um pouquinho mais para frente, né? Pode começar agora na Misericórdia, que está mais perto, né? Segundo domingo da Páscoa, que é o domingo da Misericórdia. Você pode começar ali, domingo da Misericórdia, e vai até Pentecostes, que vai dar um pouco mais de 40 dias. Também está razoável, está bonito, está interessante. Quando chegar em Pentecostes, vai na missa, né? A missa do Espírito Santo, então vai ser bonito. A pessoa pode fazer tranquilamente, não há nada demais, né? Ela pode fazer ou de carne ou de qualquer outra coisa. Nós, os frades, nosso Pai São Luís nos ensinou isso. Jejum o ano inteiro nas sextas-feiras santas. Todas as sextas-feiras, não só nas sextas-feiras santas, mas em todas as sextas-feiras. A gente não come carne nas sextas-feiras, né? Outros conventos nossos, mais fortemente ligados à nossa espiritualidade franciscana, também fazem na quarta. Então, quarta e sexta, não comem carne, né? Depende de um convento e de outro, depende do guardião do convento, se quer algo mais rigoroso, menos rigoroso, né? Isso a pessoa pode fazer também na sua casa, né? Ela pode conversar com a família e falar, tanto tempo, ou durante esse ano todo, não vamos comer carne nas sextas-feiras, em todas as sextas-feiras, ou em todas as quartas-feiras. Bom, depende, né? A pessoa pode escolher. Por que a gente escolhe essas duas datas? Na quarta-feira é porque é sempre dedicado a São José, né? Isso já é a tradição muito antiga, dia de quarta-feira dedicada a São José. Então, a gente imita a humildade, o silêncio de São José e coloca essa penitência na quarta-feira. E nas sextas-feiras, tradicionalmente, justamente por causa da Sexta-feira Santa, né, onde Nosso Senhor morre, onde ele se entrega para a morte e morte de cruz. Então, por isso que fazemos o jejum nas sextas-feiras e todas as sextas-feiras do ano. Frei, agora eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando agora o Jornal da Gazeta e que não podem comparecer a uma celebração, mas que vão fazer sua oração em casa, ou até mesmo aqueles que vão ir à igreja. Olha, faça a sua oração tranquilamente. O Papa Francisco já falou muito sobre isso, o nosso arcebispo Dom Washington também já nos falou sobre isso. Olha, não tem nenhum problema a pessoa rezar da casa dela, participar pelas redes sociais, pela televisão, né? Hoje tem muitos formatos para você, muitos horários para você participar. Então, fique tranquilo, né? Às vezes você não conseguiu o seu horário para poder ir na missa, tudo bem, fique em casa, reza em casa, não há nenhum problema nisso, né?
as pessoas mais idosas que ainda não se vacinaram por qualquer motivo, né? Ou ainda naquela faixa que ainda não vacinou ainda, tudo bem, fica em casa, não há nenhum problema, faça as suas orações. O importante, essa é a mensagem que eu quero deixar, é justamente que o importante é você crescer na espiritualidade, é você fazer o seu encontro com Jesus Cristo, seja na sua casa, no seu quarto, na sua sala, né, do jeito que você quiser, né? Para nós os católicos tem lá na sua sala, tem lá um cantinho, as suas imagens, a sua vela, né? Acende a sua vela, olha para a televisão, faz a sua oração, momento de ajoelhar, ajoelha, momento de ficar em pé, fica em pé, ou seja, como se você estivesse ali na igreja, né? Não há nenhum problema nisso. E isso às vezes até ajuda a pessoa, né? Mas o mais importante é fazer o encontro com Jesus, é realmente escutar essa palavra do Senhor, deixar entrar dentro da sua vida e depois tentar colocar isso em prática no seu dia a dia, tá bom? Então a minha mensagem é essa, que você vivencie esses últimos momentos da vida humana de Nosso Senhor, fazendo as suas orações, aprofundando numa espiritualidade verdadeira e chegar junto com o Senhor na ressurreição, que é o grande presente que o Senhor nos trouxe. Tá certo, Frei Edgar Alves, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Gazeta. Obrigado. Receba o boné presente da TV Obrigado. Gazeta e da Digital Bonés. Muita gentileza, muito obrigado, viu? Paz e bem. Amém, muito obrigado. Bom, e vamos para o intervalo e na sequência tem mais informação para você aqui no Jornal da Gazeta, edição do almoço. Você vê imagens da Praça Cívica. Continue ligado, voltamos já.